Eu tava me preparando pra fazer a gravação desse vídeo do Jojo e me bateu uma dúvida. Porque aquele muda de 7 páginas é lendário, né? Ao longo das semanas, desde o começo dessa luta, eu vi as pessoas comentando na expectativa de como ia ficar no anime e tal. E aí eu demorei pra assistir o episódio, eu assisti no domingo só, né? O anime sai na sexta-feira, o episódio. E ele, na minha lembrança do que eu vi de tarde, eu tô gravando aqui horas depois de assistir, ele pareceu curto. E eu fiquei, mas... era pra ser um pouco mais longo, né? Era pra ser um puta momento. Será que eu dormi? Porque eu lembro de estar vendo sonolento. E eu de fato dormi. Mas eu vi o Muda inteiro. Eu dormi antes na explicação do besouro. E aí eu fui despertado pelo escândalo do Muda, que é uma puta de uma gritaria. Então eu vi o negócio inteiro. Bom, existe. Deve ser muito mais legal no mangá. Eu suponho que deva ser muito mais legal no mangá. Porque você vai virando página e o negócio não acaba e fala, mas peraí, o cara realmente fez 7 páginas disso? E aí pra você passar isso pro anime é complicado e tal. Então tem maneiras de você passar essa sensação e seria muito tempo desse mesmo negócio. E seria uma decisão ousada, talvez não ficasse tão bom, mas aí ficou só uma cena normal. Ficou muito parecido pra mim com o cara dando soco no Bruno no começo do episódio, o outro, o Seco, dando soco no Bruno no começo do episódio. Teve mais ou menos o mesmo feeling e mais ou menos o mesmo peso. Não é segredo que eu não tô curtindo esse pedaço específico do Jojo, porque depois de muitas coisas muito boas lá com o Doppio, tem só uma luta qualquer com um cara qualquer. E está rolando um foreshadowing da morte definitiva do Bruno. Que o Bruno basicamente está morto, e o fato de eles estarem batendo nessa tecla o tempo todo do corpo do Bruno já tá morto. Mas o poder do mofo só atinge quem está vivo, não pode atingir nada inanimado. É esse o sentido. Então o corpo do Bruno é um corpo basicamente inanimado a essa altura. Então vários elementos ali preparando para a nossa despedida do Bruno. E aí tinha esse fantasma do Muda de 7 páginas, lendário momento foda de Jojo e tudo mais. Eu tinha esse spoiler, então quando você tem um spoiler, o que você tem que fazer? Tipo, bom, então vamos ver o caminho até lá e vamos aproveitar o caminho até lá. E assim, 7 páginas de socão na cara em alta velocidade é uma puta de uma catarse. Deveria ser uma puta de uma catarse. Então o que eu tava imaginando que aconteceria? Seria o Giorno furioso com a morte do Bruno. Mas aí o que essa luta tá fazendo foi separar os dois caras, cada um ter o seu momento, e aí você tem um líder da dupla inimiga lutando contra o Giorno e não com o Bruno, e o Capanga lutando com o Bruno e não com o Giorno, né? Uma inversão dos papéis, digamos assim. Então o que tá sendo preparado, ao que parece, a minha impressão, assim, como eu disse, o próprio Bruno meio que morreu e não morreu, né? O Mista, mais uma vez, explodiu em sangue e continua vivo. Ele levantou depois daquilo. Então essa série vem fazendo uma falsa morte para vários personagens principais várias vezes e só o Abakio morreu de verdade. Então não sei se o Bruno vai de fato morrer ou não. O fato é, em se estando preparando um momento que pode ser tão forte, porque vai ser a morte do líder do bando, né? Vai ser a morte do cara que é, assim, muito significativo para todo mundo, tirando o Giorno de certa forma, mas ainda assim tem alguma importância pro Giorno. Então, esses momentos, a não ser que você tenha um ponto a fazer, que é... E eu não acho que esse é o ponto de Jojo, assim, como um todo. Não é uma coisa que certos momentos de Game of Thrones fazem, que é mostrar que a morte é uma coisa banal, que pode acontecer com qualquer um. A não ser que você tenha esse ponto a fazer,
a morte de um personagem tão importante também tem que ser um momento significativo. Ela não precisa, mas ela pode ser usada pra dizer algo. E aí eu sabia que tinha um momento de catarse foda. Então, já que o maluco que eles estão lutando é um qualquer, e a morte do Bruno não vai ser uma coisa tão interessante ou tão significativa, vai meio que ser só uma morte contra um cara, talvez seja isso, talvez esse momento de catarse seja a catarse feita pra essa morte. Você não vai ter uma morte contra um inimigo significativo, mas você vai ter uma recompensa emocional aí pro que a gente assistiu através do Giorno. E aí o que eles fizeram foi, nesse episódio, não matar o Bruno, e essa catarse emocional do Giorno, a gente tem que acreditar que é porque o Cioccolata é um psicopata. Tá, sim, esse cara é do mal, ele é ruim. O poder dele é um poder que mata indiscriminadamente. Ele podia matar uma cidade inteira. Não é assim que se faz ficção. Não é errado. Ó, vamos lá. Vamos pro final de Game of Thrones. Por que não? Vamos dar spoiler. Se você não viu o final de Game of Thrones, o meu exemplo vai ser isso. Pule para o tempo que está na tela. A Daenerys, no fim do Game of Thrones, matou basicamente uma cidade inteira com o dragão dela. Isso é pesado, mas ele não é pesado apenas porque ela matou pessoas, e matar pessoas é errado. Tem isso também. Mas é significativo e pesado porque parte da construção da Daenerys era a ideia que ela tinha pra ela mesma de ela ser uma pessoa diferente disso. Ela não é uma tirana, ela tá matando tiranos e aí ela se torna uma tirana. E também é emocional porque tem um envolvimento emocional do Jon Snow, que amava essa mulher e acreditava que ela era a rainha de verdade, e foi provado pra ele mesmo que não, e aí ele teve que matar a Daenerys. Então não é só várias pessoas sem nome morreram e eu sei que isso é errado e portanto todas as ações são justificadas. Nós não funcionamos emocionalmente desse jeito. Não é assim que a ficção funciona. A ficção funciona apelando emocionalmente para coisas mais pessoais, mais menores. Então a gente tem que acreditar que toda aquela raiva do Giorno é porque o cara é uma pessoa ruim. E aí a gente, se não tem um envolvimento emocional de verdade, não tem um peso emocional de verdade nesse episódio, a gente tem que começar, e a gente só vai entender a motivação dessa catarse emocional dele pela lógica de esse cara ia matar uma cidade inteira e ele merece ser punido. Então a gente tem que ver também o resto da lógica, que é o Giorno faz parte da máfia também. Ele é um membro da máfia. Os caras que estão com ele batem em pessoas na rua aleatoriamente porque acham que pode talvez ser um inimigo. Até que ponto o Giorno tem essa moral toda pra fazer essa punição com esse cara? Eu não queria apontar pra esse fato. Eu não tenho que apontar pra esse fato. Eu não deveria apontar pra esse fato porque poderia ser feito de uma maneira mais pessoal, mais localizada, com um peso emocional de verdade, que aí poderia ser o Bruno morrendo nas mãos desses caras e o Giorno matando os caras porque ele ficou com muito puto do cara que ele se inspirava, gostava, sei lá. Eu já falei pra vocês que eu não sinto nenhuma relação pessoal entre esses personagens, mas sei lá, o cara que X para Giorno morreu na frente dele, ele ia se vingar do cara, mas não, foi só a conclusão de uma luta. Então, no fim das contas, assim, eu já acho que ficou sem graça no anime, e eu só posso supor que isso é legal no mangá pelo bizarro, porque são muitas e muitas páginas da mesma coisa e é engraçado. E você fala, caralho, ele fez mesmo isso, porque não tem nada além disso pra mim, né? Não tem nada além disso, é simplesmente estranho e diferente. E isso eu tô falando só do lado do Giorno, porque também tem o lado do Bruno, e o lado do Bruno foi qualquer coisa nesse episódio. A única coisa... vamos lá, ainda tem a parte de como a luta funcionou antes de passar pro Bruno.
porque eu estive elogiando bastante os episódios passados, e os episódios passados foram interessantes dentro de coisas que eu critico o tempo todo em vários animes por aí. Principalmente, por exemplo, a questão de diálogos expositivos e o fato das lutas anteriores terem feito com que os diálogos expositivos fossem a parte legal. Porque eram conceitos muito legais, poderes muito complicados, interessantes, e parte da graça das lutas anteriores era você tentar entender o que esses caras estão fazendo e tal, dentro da loucura deles. A única bizarrice interessante desse episódio é a relação do Chocolata com o Seco, que é uma relação doentia, bizarra, estranha. Beleza, isso é legal. De resto, o poder do Chocolata é simples, causa uma complicação, mas é simples. Então o poder dele não tem tanta graça assim de ser explicado. E aí rolou, tanto para o Giorno quanto para o Chocolata, aquele momento de, bom, eu não tinha explicado isso antes, mas isso existe também. Primeiro o Chocolata, aquela coisa de separar as partes do corpo e substituir por mofo. E o Giorno, que é uma coisa que acontece o tempo todo. As piores lutas são as do Giorno, porque o Giorno, ele é o cara que você não sabe o que tá acontecendo e de repente ele fala, ahá, eu tinha separado um outro bagulho e fiz transformar num animal e ele foi pra outro lugar, ele tava lá o tempo todo e eu ativei, ele voltou a ser aquela coisa e... Eu até fiquei sem voz aqui. Toda vez, tipo, mas a bala que tava dentro de você não tava vendo, Chocolata. E nem você, telespectador. Não, você precisa de um envolvimento, você precisa, pra mim, não tem graça eu tá vendo uma coisa e aí o cara falar que esse tempo todo eu estava fazendo milhares de outras coisas e por isso eu venci. Fim. Eu não tenho envolvimento. Eu vou ficar aí na expectativa do Giorno. Bom, ele vai contar o que ele tava fazendo por trás dos panos esse tempo todo. Era isso. Tá bom. Ok. Legal. E aí tem a parte do Bruno, que mal aconteceu ainda. E teve um cliffhanger que... a única coisa que eu vou dar pontos pro fim desse episódio, que tem o Chocolata, o Seco, subindo pelo chão e o Bruno ali cansado e tudo mais. A música é muito legal, a trilha sonora é muito... Tem algo de soturno, mas também tem algo de italiano, né? Então é bem interessante ali aquele... E também triste, tem uma certa tristeza. Eu realmente acho que a gente tá em tom de despedida pro Bruno esse tempo todo. Então tem ali um tom de tristeza na trilha sonora e tal, é uma coisa de vai dar merda, aquele enquadramento com o cara ali no chão, com o Bruno em pé, encostado no poste, é muito legal. E aí tem o cliffhanger, que é o Polnareff. Eu tô só muito feliz que eu lembro dos nomes dos personagens, caso esse seja o Polnareff. Me pareceu o Polnareff. Recuperar o Polnareff a essa altura? Caso seja... Eu gosto do Polnareff, mas até aí também. Só dando um último recado, vocês podem ter reparado que não rolou o vídeo do Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin mudou de horário na Crunchyroll. Ele, por conta de vazamentos e tudo mais, as licenciantes mundiais mudaram o horário do Shingeki e ele vai sair quase 11 horas da noite. Eu gravo isso apenas de domingo, só esse o tempo que eu tenho. Se eu for assistir esse negócio e fazer vídeo, eu vou começar a gravar quase meia-noite. Eu já incomodo demais o meu prédio. Eu não tenho como gravar no resto da semana. Eu não vou fazer vídeo de Shingeki no Kyojin. Paciência. É só me trazer a dor de cabeça e eu quero diminuir o ritmo dos vídeos porque eu não consigo, minha vida está um inferno e eu tenho que preparar coisas legais para breve no canal e eu preciso focar em outras coisas. Então eu não vou fazer vídeo do Shingeki no Kyojin, mas até o fim dessa temporada, alguma hora a gente faz um VideoQuest numerado. Não é uma promessa, vai existir eventualmente. Considere colaborar para o Padrim para ajudar o canal. Assine o canal, compartilhe esse vídeo caso você tenha gostado, mas provavelmente você não vai ter gostado porque esse é um vídeo falando mal de um episódio de Jojo que era pra todo mundo ter gostado e eu não gostei. Abraço, falou!